Efésios 1, verso 11 ao 14. Eu estou usando a versão NAA, então pode ser que vocês notem alguma diferença, dependendo de qual versão vocês estão usando. Então diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que declaração, né? Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Daqui em diante ele começa a falar do Espírito Santo. Reparem só. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Verso 14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então vamos orar, pessoal, para a gente começar a estudar esses versos juntos. Pai Santo, nós louvamos o teu nome, Senhor. Agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, todo-poderoso, misericordioso, Senhor, um Deus justo e doce. Nós te agradecemos porque o Senhor alcançou as nossas vidas, alcançou com poder, transformou, Senhor, o nosso coração, nos concedeu novas afeições, Senhor, e também um amor e um apreço pela sua palavra. Hoje nós pedimos que o Senhor ilumine, Senhor, o nosso entendimento, abra o nosso coração, os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa compreender a tua palavra, entender a riqueza, a excelência desses 4 versos que nós lemos agora. E que esses versos, Senhor, bem fixados, arraigados no nosso coração, possam dar fruto para a sua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, gente, iniciando a partir do verso 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: em Cristo fomos também feitos herança. Então aqui a metáfora, como vocês podem ver, é de alguém que possui grandes riquezas e que também possui um herdeiro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o que Cristo conquistou para nós equivale a uma espécie de herança. Contudo, é infinitamente superior a qualquer bem material, a qualquer dinheiro, qualquer posse que alguém possa receber nessa vida. O que Jesus conquistou para nós é de valor eterno. É uma coisa, como diz o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, ele diz: olha, a herança que vocês têm guardado por Deus é algo que se encontra nos céus, preservado, incorruptível, que não pode ser roubado, que não pode ser perdido, que não se deteriora. É algo assim, a Bíblia sempre exalta muito aquilo que Deus tem reservado para o seu povo. Está falando agora antes do culto, né? Que está sendo ele expressado por aqui, por essa telinha de celular, é complicado. Isso rivaliza. O Jarbas está lembrando que a gente estava conversando antes da aula iniciar sobre os desafios hoje que envolvem os smartphones e as redes sociais. A quantidade de informação que você recebe, muita coisa que seduz, que tem um poder assim de fascinar a nossa mente. Isso é feito por alguém que está falando para aquela programação, porque esse cara É, é um ser humano que sabe que cada cor que ele coloca, cada sinfonia ou música é, vai dar poder àquela palavra que está sendo colocada sim. ali. É um grande perigo. E o Jarba estava lembrando também mais cedo que muita gente usa as redes, os smartphones para manipular outras pessoas. E nesse sentido, o que vai sendo incutido muitas vezes na mente das pessoas é uma espécie de relativização dos valores, né? Você perde o bom senso, você perde qualquer padrão ético, né? Você realmente é um retrocesso de valores universais, de respeito, de você observar a dignidade do outro, sabe? Especialmente dos homens com as mulheres, porque as músicas hoje, a forma que as músicas apresentam as mulheres é terrível. Vemos a nome que cega, É. a E você tem essa questão da sedução que esse mundo apresenta a você pelas redes sociais, pelos smartphones, e que diz respeito muitas vezes à fama, ao poder, à riqueza, a viagens. Sabe? Você cobiça, né, a vida que outras pessoas possuem em outros países, né? E você deseja ter essa vida. Então é muito delicado. Lidar hoje com as redes sociais é muito delicado. E aqui o apóstolo Paulo está lembrando de que em Cristo nós fomos feitos herança. O que significa é que
o que nós temos de melhor para receber, e aqui eu vou deliberadamente contra o que a maioria das igrejas hoje promete. Eu acredito que muitas igrejas, especialmente as neopentecostais, pentecostais, se equivocam. Elas prometem algo que você vai obter nessa vida. E dessa forma manipulam muitas vezes a consciência, as afeições, os sentimentos do ouvinte. E fazem com que a pessoa gere expectativas quanto à promessa. A pessoa fica presa àquela igreja, presa àquele profeta, àquele pregador, e na expectativa de receber algo da parte de Deus que vai mudar, transformar a sua vida. Com certeza. É verdade. É, exatamente. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o nosso bem de maior valor, aquilo que nem olhos viram, ouvidos ouviram e que jamais penetrou em coração humano, não está reservado para essa vida, mas para a próxima. Nesse sentido, a ambição do cristão, a gente deve lembrar disso, a ambição do cristão, ela nunca pode ser limitada ao que esse mundo tem a oferecer. É aquilo que Paulo diz aos romanos, nós buscamos glória, honra e incorruptibilidade, que seria incorrupção, equivalente à incorrupção. O que isso significa? O cristão ele quer glória. Que glória? Glória de Deus. Ele quer vê-la, contemplá-la. O cristão ele quer honra. Que honra? Aquela honra que só Deus pode conceder. E o cristão ele quer um estado incorruptível. Um estado onde ele não vai mais ficar sujeito aos desejos contraditórios, intensos do seu coração. Aquilo que o inclina para o mal. Ele quer se ver livre, em outras palavras, do pecado. É isso que ele quer. Incorrupção é isso. E eu poderia até acrescentar a definição de incorrupção o desejo de você se ver livre da morte. Porque um dos efeitos da queda, um dos principais, é a morte física, a morte biológica, além da espiritual, né? E o cristão, a ideia de morrer para o cristão é algo que ele não aceita. Ele anela pela vida eterna. E nesse sentido, né, o apóstolo Paulo ele resume muito da ambição crente, da ambição santa, nessas três palavras em Romanos. Nós desejamos glória, honra, incorruptibilidade. E aqui o apóstolo Paulo está lembrando isso. Em Cristo nós fomos feitos herança. Aí olha o que ele diz. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Gente, isso aqui dava para ficar literalmente um mês falando sobre esse verso, porque tem muita informação comprimida nesse verso 11. Primeiro que ele já começa a falar sobre a predestinação. Só esse termo já daria aulas a fio. Porque a predestinação é algo que você encontra em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, desde o momento em que Deus se dirige à serpente e à mulher e diz que a semente da serpente haveria de ferir a cabeça, a semente da mulher haveria de ferir a cabeça da serpente, e a serpente ferir o calcanhar da mulher, e de que Deus poria inimizade na semente da mulher contra a semente da serpente. Gente, isso é predestinação. A coisa já começa em Gênesis. Só que a predestinação vai se desenvolvendo, livro após livro, geração após geração, sabe, até a volta de Jesus. E nesse sentido, nós não temos como escapar da doutrina da predestinação. Esse que é o ponto. Hoje, ela é muito evitada. E alguém poderia me perguntar, por que ela é evitada? A resposta é simples. Os pregadores evitam essa doutrina bíblica basilar, que se encontra em toda parte nas escrituras, porque ela é impopular. Ela não atrai pessoas. E quando você não tem a meta de atrair pessoas, na concepção atual você não cresce. Isso é péssimo, é um péssimo marketing, sabe? É uma péssima mensagem. Você quer crescer, você quer aumentar a quantidade de recursos que entram e você quer ampliar o ministério. E nesse sentido, a doutrina da eleição ou da predestinação, ela milita contra isso. Então percebam que nós vivemos numa era complicada, onde aquilo que a Bíblia enfatiza muito é enfatizado pouco. E não somente a Bíblia como um todo, mas eu concentraria a doutrina da eleição especialmente na pessoa de Cristo, porque quem mais falou sobre a eleição foi Jesus. Quem mais pregou sobre a eleição foi Jesus. Então, o que eu quero, né, a gente já falou sobre a predestinação nos versos anteriores, e vamos falar muito mais, porque todos os capítulos de Efésios falam sobre predestinação. Mas o que eu queria, a amarração que eu queria fazer hoje para vocês, é de que há um fruto a ser extraído dessa doutrina e que não é difícil de ser observado. É claro que é uma doutrina difícil de ser compreendida,
mas o alvo dela, o objetivo para o qual ela aponta é muito evidente. É a redução, é o nivelamento da glória humana. O que a doutrina da predestinação tem a dizer é que nós não somos capazes, o nosso mérito não é levado em conta por Deus quando o assunto é salvação. Existe aquilo que a Bíblia chama de galardão, existe aquilo que ele haverá de coroar, de elogiar, de exaltar. A Bíblia fala sobre isso. Mas quando o assunto é ser salvo, o que nós temos é a escolha única e soberana de Deus. A vontade humana não entra. E para aqueles que dizem que há o fator da escolha humana, da vontade humana, da fé humana, de você aceitar o evangelho, de você recebê-lo no coração, isso tudo a Bíblia afirma que é concedido por Deus, que é o Espírito Santo inclinando a pessoa para isso. Caso contrário, ela não se inclinaria. É o Espírito Santo que nos convence de pecado e nos concede arrependimento. É o Espírito Santo que nos concede a fé. É o Espírito Santo que nos faz agarrar Cristo em fé, tê-lo como nossa única, como nosso caminho, a nossa verdade, a nossa luz, a nossa lâmpada. É Ele, não somos nós. Então, qualquer tipo de sinergismo que aconteça e acontece em nossa vida, ou seja, a nossa vontade, a nossa atuação e a atuação do Espírito Santo, ela vem depois de nós termos recebido a salvação, e não antes. Esse é um ponto importante, né? É a santificação que a Bíblia diz que é um processo de Deus e um processo humano. É essa espécie de amadurecimento que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Essa é uma obra de Deus e é uma obra que nós temos um papel. A salvação, a Bíblia afirma que não. É Deus e Deus somente. E os versos que falam sobre isso são inúmeros. Então aqui o apóstolo Paulo diz: vocês foram predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que isso significa? O que significa, e aqui eu gostaria de começar falando sobre o caráter de Deus, os seus atributos, as suas virtudes. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre as virtudes e o caráter de Deus? Ela diz que ele é a excelência, por definição, de amor, de justiça, de misericórdia, de santidade, de poder. E nesse sentido, quando a Bíblia afirma que ele faz tudo de acordo com a sua vontade, nós devemos entender que a sua vontade ela está sempre sendo guiada ou é sempre fruto desse caráter, dessa pessoa, que a Bíblia apresenta como sendo perfeito em todos os seus atributos e virtudes. O que isso significa? Por que isso é importante? O que significa é que, independente da escolha que Deus haverá de fazer, o caminho que ele vai tomar, ele sempre vai agir de acordo com o seu caráter. Ele não toma atalhos. Ele vai agir da forma mais excelente, perfeita, amorosa, misericordiosa, justa, gloriosa possível. Porque ele é o que é. Como diz o Antigo Testamento, eu sou o que sou. Ele vai agir como ele deve agir por causa de quem ele é. E isso é profundamente reconfortante, porque nós não devemos imputar a escolha dele, quando o assunto é predestinação, parcialidade, maldade, sabe? Nós não devemos atribuir a sua escolha, a sua vontade, o mal, a injustiça. Nós devemos entender que é por causa do seu caráter misericordioso e amoroso que ele deliberadamente resolveu escolher um povo. Caso contrário, ninguém teria possibilidade de chance, de nada. Sim, já. Eu estou aqui pensando, né? Que aqui, vou reler aqui, né? Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, tá? Eu estou lembrando agora aqui do jovem rico. Porque ele já fez fala uma coisa. Pegue tudo, vem e depois pode. Ele fala. Vai embora. Jesus não queria o dinheiro dele. Ele queria ele. Né? Queria ele. Ah. Eu quero o dinheiro. Ele já tinha um Deus. Falando aqui é verdade. Porque, na verdade, eu sou predestinado. Desde que eu faça a vontade dele. Não a minha vontade. E daquele momento, eu não sei se eu estou falando uma bobagem. Naquele momento, já veio que ele fez da vontade dele. Me corrija se eu estou falando uma bobagem. Não foi isso que eu estou falando. Uma coisa é a vontade de Deus e outra coisa é a vontade do jovem, né? O que nós devemos entender ali é
juntamente com a rejeição do jovem rico, que amou mais as riquezas do que a Jesus, nós devemos entender que também não foi da vontade de Deus, sabe, que aquele rapaz se convertesse. Isso que é assustador, mas é a mensagem que a Bíblia tem a oferecer. Aí, só para explicar, alguém poderia me perguntar, eu preciso sempre trabalhar com objeções, sabe? Nunca imaginar que vocês estão entendendo e concordando com tudo que eu estou dizendo. Então, eu vou levantar uma objeção ao que eu disse. Eu falei que não foi da vontade de Deus que esse rapaz fosse salvo. E que, ao mesmo tempo, foi da vontade dele ficar com dinheiro. Ele amou mais a grana do que a Jesus. Como conciliar essas duas coisas? A Bíblia, ela, em toda parte, ela trabalha com a vontade de Deus, que é absoluta, e ela trabalha com a responsabilidade humana. Então, num sentido, estava no âmbito do poder de Deus fazer com que aquele jovem abrisse mão do seu amor ao dinheiro, da sua avareza, da sua ambição. Contudo, ao mesmo tempo, esse jovem, ele rejeitou por vontade própria o que Cristo tinha a lhe oferecer. Ele amou mais as riquezas. Como conciliar essas duas coisas? A forma de conciliar não é fácil, mas o que a Bíblia afirma é de que, embora Deus seja soberano e tenha todo o poder, esse jovem ainda será responsabilizado pela sua escolha. É difícil de conciliar isso? Sim. O que torna isso ligeiramente mais compreensível? A ideia de que ninguém pode apresentar os seus méritos a Deus para a salvação. Pedro, Tiago, João, Paulo, eles não eram melhores do que esse jovem. E quando nós compreendemos isso, é que a misericórdia de Deus brilha com mais excelência, porque ninguém era digno, e Deus resolveu derramar do seu amor misericordioso sobre alguns. Os demais, eles não recebem de Deus, da parte de Deus, injustiça ou parcialidade. Eles recebem a sua justiça. Eu sei que isso é difícil de entender. Eu até falei sobre isso num vídeo recentemente que deu uma polêmica danada. Qual o problema do livre-arbítrio? Se nós tivermos como pressuposto de que todo ser humano tem um livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar o evangelho, isso equivale a dizer que está no poder do ser humano aceitar a Cristo. Se está no poder do ser humano aceitar Cristo, significa que o ser humano ele tem parte na sua própria salvação. E isso é mérito. Só que a Bíblia, ela aniquila esse mérito humano quando o assunto é salvação. Então, como nós devemos entender o livre-arbítrio quando o assunto é a salvação? Nós devemos entender que não existe livre-arbítrio quando o assunto é salvação. Ninguém pode escolher ser salvo, a não ser que Deus incline a pessoa a isso. Na teologia reformada, né, a teologia desenvolvida durante o século XVI, né, Lutero, Calvino, todos os demais reformadores, a maior parte deles, a parte majoritária mesmo, era unânime em dizer que quem teve o livre-arbítrio foram os nossos pais no Éden, Adão e Eva. Eles receberam a possibilidade de escolha e eles escolheram ouvir a serpente. Eles rejeitaram a Deus. A partir daquele ponto que a teologia reformada, né, interpreta, né, eu acredito que de maneira correta, sobre o texto bíblico, é de que a vontade humana ela se tornou condicionada. O ser humano, a partir do Éden, ele nunca mais vai escolher a Deus, a não ser que Deus, sabe, por sua própria vontade, incline o ser humano a ele. E é justamente isso que Jesus veio fazer. Sabe, o Filho de Deus foi feito filho do homem, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Sabe, essa inclinação, esse resgate do ser humano, ele foi possível por causa do próprio Deus. Sem isso, sabe, porque se a gente compreender que o homem tem livre-arbítrio, a mulher tem livre-arbítrio quando o assunto é salvação, por que Jesus veio? Sabe? Ou nós estávamos desesperadamente perdidos, mortos espiritualmente, e precisávamos de alguém que pagasse o nosso resgate, que desse a sua vida por nós, ou não. Dessa maneira, é pela eleição.
se a pessoa foi eleita, ela não teria a mesma. Aí, geralmente, na teologia, ela trabalha com a ideia da perseverança, a doutrina da perseverança dos santos. O que significa a doutrina da perseverança dos santos? Significa que aqueles que Deus alcançou, ele haverá de guiar, edificar, conduzir, manter no caminho até a sua volta. E são muitos versos que falam sobre isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, 1 Filipenses, capítulo 1, verso 6. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós, haverá de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Né? E outros versos mais. A própria oração de Jesus, João 17, ele fala que ele haverá de conduzir as suas ovelhas, o seu rebanho, até a volta dele. E que nenhuma se perderá e que ninguém é capaz de arrebatar as ovelhas da mão dele. É perseverança. Só que nós devemos entender que isso é concedido por Deus. É uma perseverança que Deus nos concede segundo após segundo, minuto após minuto. Né? É muita informação. Lise, querido, pode falar. O nosso irmão Lise levantou a mãozinha. Ô, Aí eu Pedro, vou. querido. Lise, se você puder só ser conciso para eu poder passar Amém. para os irmãos aqui. Pode ir Amém. lá. Em cima do que vocês estavam falando aí, eu vejo uma avaliação bem simples, Pedro. Não sei se você me corrige. O jovem rico, né, o exemplo do jovem rico, ele já teria essa tendência, porque qualquer um de nós tem, lá atrás do pecado original, essa tendência, né, de ir para o caminho mau, de fazer escolhas más, né, de deixar que o pecado aflore no coração. E, no caso, para eu me achegar a Cristo, eu já posso até desejar, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Para pecar, para fazer o mal, eu posso fazer sozinho. Eu não preciso, eu posso até ter influência do mal, mas eu posso fazer sozinho, eu consigo fazer sozinho. Por mim somente, eu já tenho toda a condição de fazer o que é mal. Agora, para me achegar a Deus, eu já não posso eu não posso conseguir fazer isso sozinho. Eu preciso da ajuda da intervenção do Espírito Santo. Sim, sim. O que Lise está lembrando é que, basicamente, nós, né, por nossa própria vontade, nós não conseguimos, né, escolher a Jesus e não temos o poder para isso. Né? E ele disse que o jovem rico, ele demonstrou, ele evidenciou isso. Né? Mas vamos passar para o verso 12, pessoal, que aí pelo menos hoje, na aula de hoje, eu concluo o que o apóstolo Paulo diz sobre Jesus, né, que é o verso 11 e 12, e na semana que vem a gente inicia esses versos fantásticos, são 13 e o 14, sobre o Espírito Santo. Então, né, retomando o verso 11, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então aqui nós temos uma informação fantástica. Sim, Deus escolheu o seu povo. Foi da sua vontade. O âmbito de escolha é dele e de ninguém mais. Mas qual o objetivo disso? E aqui o apóstolo Paulo diz: ele nos escolheu a fim de sermos para louvor da sua glória. O que isso significa? O que significa é que em nós Deus será glorificado. Não somente ele é glorificado em nós nesse mundo caído, perverso, onde a Bíblia afirma que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, brilhamos como os luzeiros. Mas ele será especialmente glorificado na volta de Jesus. Quando tudo tivesse concluído. Quando nós passarmos por aquele processo que a Bíblia chama de glorificação, em que o corpo vai ser transformado, sabe, o espírito, receberemos um novo entendimento, um novo corpo, onde, como diz Daniel, o profeta Daniel, nós brilharemos como o firmamento. Nesse dia, Deus será profundamente glorificado em nós, e nós seremos para louvor da sua glória. Em nós, ele será louvado, adorado. Por quem, Pedro? Porque se nós somos o seu povo, quem haverá de adorá-lo senão nós mesmos? E aqui eu poderia dizer para vocês acrescentarem os anjos, os arcanjos, os querubins, todos verão o que Deus fez no seu povo, nos seres humanos. Todos os seres celestiais haverão de adorá-lo,
por causa de quem ele é, do que ele fez em nós. Então nós seremos para louvor da sua glória, diante de todas as criaturas. Todas as criaturas haverão de adorá-lo, glorificá-lo por causa do que ele fez na igreja. Gente, isso aqui é Efésios. É o ápice da excelência teológica bíblica. Nada é tão profundo quanto essa carta. Os teólogos todos concordam que em Efésios o apóstolo Paulo vai muito longe. E é porque ele trata dessas coisas, sabe? Aqui ele não está tratando de coisas basilares. Ele não está falando de arrependimento, de fé, ele não está falando de justificação pela fé, como ele fez em Gálatas. Ele está tratando de um alimento sólido para gente madura. Gente que vive essa vida com essa esperança, nessa expectativa, que aguarda a volta de Jesus. Que tem a volta de Jesus, o reino de Deus, como o seu bem de maior valor. Para esse tipo de gente, isso aqui é um alimento. Sabe, isso aqui é esperança, é vigor, te ajuda a viver essa vida, enfrentar as dificuldades. Os heróis da fé de Hebreus 11 viveram com base nisso, aguardando essas coisas. Então isso aqui é simplesmente fantástico, a fim de sermos para louvor da sua glória. Aí ele conclui dizendo, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quem haverá de ser para louvor da sua glória? Aqui é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: o plano de Deus para a igreja é esse. Ele os escolheu, os predestinou para um determinado fim. Esse fim é que ele haverá de ser glorificado, louvado. Mas qual é a evidência de que você pertence a esse grupo? Qual é a evidência de que alguém foi predestinado, escolhido, de que alguém está sendo moldado, transformado para que Deus seja glorificado na pessoa? Quem é essa pessoa? O apóstolo Paulo diz, são aqueles que esperam em Jesus. São aqueles que o amam. E por que isso é importante? Que nem todo mundo que professa a fé ama Jesus sinceramente. Grande parte das pessoas que professaram fé no Antigo e Novo Testamento eram falsos convertidos. Foram os que mais causaram problema para a igreja, para o povo, foram as pessoas que mais causaram tropeço aos de dentro da igreja, aos de fora, foram os que perseguiram os profetas, os discípulos, os apóstolos, foram os que mataram Jesus, pessoas religiosas. E por isso que o apóstolo Paulo nunca deixava de apresentar a maior evidência de que você foi escolhido, eleito. É de que você aguarda pela volta de Jesus, porque você o ama. Você o ama. Irmãos, irmãs, eu concluo a aula por aqui. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, participar, antes da gente encerrar e ir para o nosso café? Alguém de casa, alguém aqui? Diga já. Outro dia eu li uma coisa interessante, eu vou tentar resumir o que o cara escreveu na internet, né? Ele falou o seguinte: é como se todos nós já nascêssemos com diabetes. Uhum. E o pecado seria diabetes. Tem pessoas que tratam a diabetes e têm uma vida tranquila. Tem gente que não vai tratar. Eu achei interessante. Eu tenho consciência que sou pecador. A única forma de eu me tratar desse pecado que eu sei que eu tenho é o evangelho. Sim. Se eu não buscar o evangelho, eu posso comprometer a minha vida. Sim. Eu achei interessante esse exemplo que ele deu. Sim. Sim. Ele falou assim, para a gente poder entender o que é um pecado. Mas como é que eu já sei o pecado? Não fiz nada. Sim. Você não falou isso. Sim. Aí teve esse exemplo do diabetes, eu falei, pô, não tinha parado de pensar nisso. Uma metáfora que ajuda a entender, né? E a gente pode até lembrar, Jesus incentivava muito as pessoas a darem ouvidos, atenderem o chamado dele, ouvirem suas palavras, né? E eu acho que a forma da gente conciliar o incentivo que a Bíblia faz para que o ser humano dê ouvidos ao Evangelho e, ao mesmo tempo, entender que o ser humano não pode se salvar, é justamente que no contato com o Evangelho você toma consciência de que você não tem condição. Sim. E quando você toma consciência do seu estado, esse desespero, essa angústia, o leva a enxergar em Cristo a única solução, Paulo disse, o miserável. único remédio. Paulo fala, miserável que sou. Ele não fala miserável que eu fui. Que sou. Exatamente. Irmãos, alguém mais? Alguém aí de casa? Senão a gente encerra. Ninguém?
Então tá, obrigado pela participação de todos. A gente está com a aula até. Tá mais cheio a sala virtual do que aqui hoje. Oi. No próximo domingo, se tivesse mais pessoas. Pode, ela fica gravada também, mas a gente pode tratar dos mesmos assuntos. Ela fica gravada. Fica gravada. Para dar a oportunidade às pessoas de fazerem perguntas. Sim, sim. A gente faz o seguinte: a gente faz uma recapitulação. Forte, não sei. Sim, sim. Semana que vem a gente vai recapitular. E não somente semana que vem, porque o mesmo assunto de hoje, ele vai ser repetido no capítulo 2, capítulo 3. A carta é profundamente teológica. O apóstolo Paulo, ele não está igual, por exemplo, em Coríntios, lidando com coisas específicas, casamento, sexo, álcool, comida. Ele está falando de teologia, muita teologia. Então a gente vai estar sempre voltando a doutrinas muito importantes, né? Então vamos voltar sim. Vamos voltar sim. Gente, então vou encerrar a aula por aqui, a gente vai tomar um cafezinho. Que Deus abençoe vocês tenham um ótimo início de ano, tá bom? Espero que o ano novo tenha sido bom e que Deus abençoe o nosso culto também daqui a pouco, tá bom? Um beijo, um abraço forte para vocês. Tchau, bom domingo. Tchau.